Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, minha irmã. Trouxe aqui a sua palavra. Espero que ela toque no seu coração hoje. Ela se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. O versículo... Eu vou começar no 29, não vou ler todo ali. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou a largo. Semelhante, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então Jesus pergunta para ele: Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aí o moço respondeu: O intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Então aqui o que Jesus estava dizendo? Amém? Desculpa, gente. Amém. A gente sempre deve agradecer a palavra porque a gente lê, né? Então o que Jesus estava querendo aqui ensinar a esse moço? Que o nosso próximo é aquele que precisa de ajuda. Que independente do que ele é, da sua raça, da sua cor, porque aqui os levitas, que eles falam aqui levitas e sacerdotes, eram pessoas de Deus. Eram pessoas treinadas para ser de Deus, para ser sacerdote, para ser levita. Estudavam para isso, né? Então, só que eles passaram e não tiveram compaixão nenhuma da pessoa ali atirada, precisando de ajuda. Então, é isso que Jesus quer colocar no coração desse moço aqui e quis colocar nos nossos corações. É isso. Independente da raça, da cor, da religião, nós sempre devemos estender a mão para quem precisa de ajuda. Nós não podemos passar por uma pessoa, vendo que a pessoa está ali atirada, precisando de ajuda, e tu não ter compaixão, tu não chegar ali e perguntar o que está precisando, o que aconteceu, tentar ajudar aquela pessoa de alguma forma, né? Porque muitas pessoas aqui, você vê aqui que às vezes pessoas de igreja, como nós mesmos, não ter compaixão no coração não adianta nada, gente. É essa palavra que Jesus quer passar para nós. Que não adianta só a gente cumprir os mandamentos, que nem aqui está falando dos mandamentos, né? Ele estava perguntando qual é o mandamento importante, Jesus falou: amar o próximo como a ti mesmo, né? Que era o principal. Porque se a gente não tiver esse mandamento no nosso coração, nós não temos nenhum outro. Porque você não pode amar uma outra pessoa se a gente não se ama a gente mesmo, né? Então nós temos que amar as pessoas. E amar o que quer dizer não é tu, eu amo aquele fulano. Não, gente, não é eu amo, amor de... Claro, não tô falando, todo mundo sabe que, né, o que eu tô falando, então, gente, que tá todo mundo adulto. O que eu quero dizer é assim, amar no sentido de ter compaixão.
né? No sentido de tu querer o bem, mesmo que seja um vizinho que você não tenha muito contato, um vizinho que nem olha para você quando você cumprimenta. Tem, né, gente? Você sabe que tem. Às vezes você cumprimenta, a pessoa vira a cara, ou a pessoa nem olha para você quando passa. Aí você vê essa pessoa ali caída, precisando de ajuda, você vai ajudar. Porque isso aí é uma atitude de cristã. Tanto faz se você é ou não cristã, mas se você é cristão, mais ainda você tem obrigação, mas aquela obrigação que vem do coração. Não é, eu vou ajudar, porque não, você tem que ajudar com vontade, ajudar pensando que está fazendo para Deus, assim como Deus, Jesus falou lá. Tem uma parte aqui que Jesus fala, né? Me deste alimento quando senti fome, me vestiu quando senti frio, né? Aí os apóstolos perguntam, quando que aconteceu isso? Ele diz, não, para todo que você fizer isso, vai estar fazendo para mim. Então, todo mundo que a gente ajuda, que a gente estende a mão, a gente está fazendo isso para Deus. Eu nunca temos que pensar que é o vizinho que a gente não gosta, ou que é a pessoa que lida com macumba ou com outra religião. Eu não vou ajudar. Não, gente, nós temos que ajudar a todos, sem distinção de pessoa. Temos que ajudar a todos. É isso que Jesus coloca essa palavra aqui no coração. Não sei se alguém aí está precisando dessa palavra. Todos nós precisamos, todos. Todos nós temos que ser iguais. Nós temos que ajudar uns aos outros, ainda mais se somos da igreja de Jesus. Se nós somos da igreja, a gente sabe que a gente tem obrigação e compaixão nós temos que ter nos nossos atos, porque nós vamos estar fazendo para Jesus, nós não vamos estar fazendo simplesmente uma pessoa qualquer, não, gente. Não existe isso. Nenhuma pessoa é qualquer. Eu digo assim no sentido de qualquer, de às vezes você não gostar daquela pessoa, ou aquela pessoa ter uma religião diferente, ou aquela pessoa ser humilde, não ter nenhuma casa para morar, ser uma pessoa de rua. Tudo isso a gente tem que pensar que faz para Jesus. Então nós temos que fazer com compaixão, não é só fazer por obrigação. Então, essa palavra aqui, ela é muito... Porque aqui, ó, Jesus escolheu esse samaritano, os apóstolos até não ficaram meio assim, porque os judeus detestavam os samaritanos, eles não se davam de jeito nenhum. Então, por que aqui, ó, daí Jesus usa parábola assim, que passou um sacerdote, passou um levita, e um samaritano que era bem diferente, que ninguém gostava deles, passou e ajudou, né? Então, e que nem os samaritanos, quando você vê lá na mulher samaritana, também o pessoal ficou, ai Deus, Jesus estava dando assunto lá para a mulher lá no poço, e ela saiu correndo dali e falou para os samaritanos, e eles aceitaram Jesus, feliz da vida. Então, Jesus, assim, não fazia distinção de povo. Vê que os dele lá onde ele morava, lá de Nazaré, não aceitaram ele, não acreditaram em nada que ele pregava. Muito pouca coisa ele fez lá, talvez, nem lembro se ele fez alguma coisa aqui. Ele não fez por quê? Porque ninguém acreditou nele. Porque viram ele ali desde pequeno, acharam que ele era uma pessoa comum, que ele não seria capaz de ser o filho de Deus. Ele era apenas o filho de José, o carpinteiro. Não acreditaram nele, e o povo samaritano creu nele, e ele fez milagres lá também para eles. Assim como ele fez para essa mulher samaritana, curou ela, tirou ela daquela vida, e ela saiu muito feliz dali. Então, gente, a palavra é essa, a mensagem para nós é isso, não
Ajude quem precisa de ajuda. Procure saber quem precisa de ajuda para você estender a mão. Às vezes a pessoa está ali do seu lado e você não sabe. Às vezes você desperdiça aí uma comida, uma coisinha que você não vai querer comer depois porque você está enjoado. E tem pessoa que não tem nada para comer. E isso a gente aprende muito isso. Com essa prova que Jesus faz a gente passar. Jesus faz a gente passar por isso, gente. Por a gente não ter nada às vezes e a gente lembra daquilo que a gente um dia dispensou. Um dia a gente não quis tal coisa e botou fora até uma coisa boa que dava para comer. Então a gente tem que passar o nosso ensinamento. O que a gente aprende com Jesus, a gente tem que passar para os outros também. Né? Para isso a gente vai levando sempre essa corrente, esse é fazer o id de Jesus, né? É passar adiante tudo que ele nos ensinou aqui na Bíblia. Que talvez a gente falando assim, tem muitas pessoas que não lê de jeito nenhum Bíblia, que são completamente leigas com a palavra de Jesus, a palavra de Deus na Bíblia. Então, de repente, vendo um vídeo, vendo a pessoa falar, explicar, entende melhor as coisas, né? É muito melhor tu ouvir a pessoa falando e já explicando ali ligeirinho, resumindo, do que tu ir ler e não entender nada. Às vezes muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, elas vêm ali, lêem um trechinho e dizem, não entendi nada disso. Escolhi esse trecho e não sei nada o que quer dizer. Então até às vezes pode procurar no Google, agora tem essa explicação. Mas tendo uma pessoa que vem ali e fala simplesmente, sem muito rodeio, sem muito estudo, sem muita teologia, a pessoa entende mais, gente. E tudo que eu tô falando aqui não é nada do meu achismo, nada. Aqui é o estudo do que significa esse texto aqui. Tá bom, gente? Então tá bem explicadinho. Espero que você tenha aceitado a mensagem no seu coração, que ela tenha sido para você de alguma forma, ou para alguém que você conheça aí. E se ela lhe ajudou, deixe seu joinha aí, se inscreva no canal e fiquem na paz do Senhor, amém? Dê glória a Deus aí para começar seu dia bem e fiquem na paz do Senhor Jesus.